Olá, graça e a paz, seja bem-vindo à nossa terceira aula. Nós estaremos dando continuidade à segunda aula, já tratando sobre a questão da tradição. E na última aula eu falei para vocês, especificamente, acerca da tradição, que está lá escrito em Marcos capítulo 7, versículo 8 e 9, e Marcos capítulo 7, versículo 13, em que a tradição, ela anula o poder da palavra de Deus e ela é transmitida de geração em geração, como está escrito. E na igreja cristã existem várias tradições que aqui ou ali anula o poder e o mover do Espírito Santo. Tanto o poder como também o mover de Deus necessita que seja que aconteça pelo trilho da palavra de Deus. Então, muitas vezes, querido, a gente vai estar na igreja sinceramente enganado, achando que estamos fazendo coisas que estão 100% de acordo com a palavra, mas quando nós anulamos uma das partes dela, estamos não permitindo Deus manifestar sua plenitude. Então, nós começamos a falar sobre algo que aconteceu com Agostinho. E em 185 a 212 depois de Cristo, nós percebemos a ocorrência do início do montanismo. Eu queria retificar que na última aula eu falei sobre Agostinho, mas na verdade de 185 a 212 foi o montanismo, só retificando a data. Então, o montanismo, ele foi um movimento que aconteceu na época da igreja perseguida. E essa situação com o montanismo, eu posso dividir o montanismo em duas fases. Uma fase que foi altamente abençoadora, inclusive incentivou, abençoou diversos homens de Deus, entre eles John Wesley, que foi altamente tocado e motivado também pela história dos montanistas. Mas também o montanismo teve uma fase desse movimento, liderado por Montano, que não foi tão abençoador assim, em que eles começaram a entender que os dons do Espírito Santo, especialmente o da profecia, seria superior à palavra de Deus, quando nós sabemos que a palavra de Deus, ela é que julga o dom espiritual. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, e a Bíblia diz que a profecia, ela tem que coadunar com o testemunho da palavra de Deus. Então, nessa situação, houve muitos escândalos na igreja. Muitas coisas começaram a acontecer em que, já que não existia algo para controlar naquele momento o possível erro de um ou de outro na interpretação dos dons, aconteceram muitas situações que ficaram marcadas para a história. E Agostinho tomou conhecimento disso e, baseado nessa situação do montanismo, juntamente com o contexto da igreja imperial, que já estava passando para a igreja medieval, o que estava acontecendo naquele contexto, por uma interpretação dedutiva, ele chegou a uma conclusão que daqui a pouco eu vou ler para você. Então, só rememorando para você, a igreja, ela foi estabelecida por Jesus aqui na terra, e a igreja, ela foi dividida pelos teólogos, pelos estudiosos, pelos historiadores, em algumas fases. Então, a primeira fase da igreja se chama igreja apostólica, a igreja governada, dirigida pelos apóstolos. A segunda fase, a igreja perseguida, principalmente depois ali em que Estevão foi morto, os apóstolos começaram a ser perseguidos, deu-se início à igreja perseguida, em que finalizou-se lá com Constantino, em que ele assume uma posição política da igreja e também levanta o primeiro papado. E aí acontece o que se chama de igreja imperial, que durou mais de 300 anos. Esses 300 anos é o que muitos historiadores chamam da abertura da porta para a prostituição espiritual, que deu ensejo a mais 900 anos de igreja medieval, ou de igreja que é chamado de escuridão, né? A escuridão, a igreja das trevas, ou a época das trevas, coisas desse tipo que
a gente vai ver aqui ou ali em alguns livros de história da igreja. Querido, eu quero dizer para você que algumas dessas expressões, e na verdade a maioria delas não fui eu que criei, eu só estou repassando, expondo para você numa visão que nós estaremos construindo sobre a história dos avivamentos. Então, nesse momento de uma igreja que estava, uma igreja seca, uma igreja cheia de tradições, uma igreja que estava com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas pessoas fora da verdadeira espiritualidade, e repito mais uma vez, em toda a história da igreja, inclusive no momento que a igreja estava em maior declínio, e de novo explico, a igreja cristã, a igreja aqui na terra, não a igreja de Cristo, mas a igreja cristã, no maior declínio da igreja cristã, sempre, Deus tinha os seus remanescentes, chamados de remanescentes. São homens e mulheres que ainda tinham a luz, a unção e o poder do Espírito Santo fluindo através deles. Então, aqui ou ali, sempre tinha a história desses homens, e nós vamos relatar nas próximas aulas, cada um desses homens, os principais, e eu sei que a gente vai faltar, a gente vai conseguir falar de todas as pessoas, mas com certeza a gente vai falar da maioria, mas serão os principais para compor a história dos grandes avivamentos. Então, eu quero dizer para você, amado, que a essência do que nós vamos ensinar hoje foi uma tradição que veio para destruir o poder da igreja. Então, se as indulgências vieram para destruir a concepção da palavra, da graça, da fé e da salvação, a doutrina das indulgências, a doutrina do purgatório, foram doutrinas que vieram para destruir a graça, a palavra, a concepção da fé, a concepção da salvação por meio do nome de Jesus e pela fé. A doutrina da cessação dos dons veio para destruir o poder espiritual da igreja. E como foi que essa doutrina da cessação dos dons, ou a teoria do cessacionismo, ou a teoria cessacionista, surgiu na terra? Surgiu através de um homem chamado Agostinho, um teólogo, e que Agostinho teve muitas coisas boas, tá certo, querido? Nós não endemonizamos ele teve muitas coisas boas, porém, ele, na nossa ótica, ele errou claramente nessa situação. E nós vamos mostrar, expor o porquê, e porque isso faz parte da história dos avivamentos. Agostinho, ele, além de ser influenciado por essa parte negativa do montanismo, ele percebeu que o Espírito Santo ele não estava mais se movendo na igreja. E por causa da igreja, não está acontecendo mais o mover do Espírito Santo na igreja, ele escreveu e ele afirmou isso daqui que eu vou ler para você. Nos primeiros dias da igreja, o Espírito Santo desceu sobre os crentes. E eles falaram em línguas, em que não havia aprendido conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Isso se constituía um sinal para aquele tempo. Todas as línguas do mundo eram importantes para o Espírito Santo, porque o Evangelho de Deus teria seu curso por meio de cada idioma em todos os lugares da terra. O sinal foi dado e então expirou. Não devemos mais alimentar a expectativa de que quem receba a imposição de mãos deva receber o Espírito Santo e falar em línguas. Nas vezes em que impomos as mãos sobre aquelas crianças ou recém-nascidos, membros da igreja, nenhum de vocês, penso eu, isso ele está falando para os sacerdotes, ficou observando para ver se eles falavam em outras línguas, ou, percebendo que não falaram, foi cruel bastante para argumentar que eles não haviam recebido o Espírito Santo, pois se o tivessem recebido, teriam falado em línguas, como acontecia no início. Querido, o que é que Agostinho está falando aqui? Olha, nós sacerdotes,
até um determinado momento, começamos a colocar as mãos, impor as mãos como manda a palavra. E naquele momento que a gente começou a impor as mãos, as pessoas não eram batizadas no Espírito Santo. E eu acredito que você não foi tão cruel dizer, receba, fale, receba, fale. Porque se você assim o fez, você percebeu que nada aconteceu. É basicamente o que ele está falando aqui. Então, eu mais uma vez estou mostrando que ele tira isso de uma dedução. E amados, imagine Moisés olhando ao redor de quase 2 milhões de pessoas, olhando o exército de Faraó atrás, as montanhas do seu lado, olhando o mar na sua frente, e dizendo assim, pronto, eu deduzo que Deus não pode fazer nada. Você já imaginou Jesus naquela cruz, olhando para todas as pessoas virando as costas, e dizendo assim, eu deduzo que eu falhei. Então, amados, o método dedutivo, ele não é o melhor método para podermos movimentar o reino espiritual. Na verdade, o reino espiritual, ele é muito mais indutivo, ele é muito mais provocado, ele é muito mais colocado por meio dos princípios que são destinados pela própria palavra de Deus. Então, Santo Agostinho, como muitos chamam, ou Agostinho, ele interpretou tudo o que estava acontecendo de uma forma por vista e de uma forma carnal. E assim ele legislou, ele doutrinou e influenciou milhares de teólogos que sucederam ele. Então, ele afirmou mais algumas coisas, eu queria ler para você aqui. Ele afirmou o seguinte, porque pergunto, não ocorrem mais milagres em nossos dias, como acontecia nos tempos antigos. Então ele também está afirmando que também milagres não estavam mais acontecendo. Respondo, que eles eram necessários na época antes que o mundo viesse a crer, para que o mundo fosse convertido. E ele começou a escrever sobre isso, ele começou a doutrinar sobre isso. Uma incongruência aconteceu agora diante dos olhos de Agostinho. Porque ao ele começar a doutrinar sobre isso, e ele falar sobre isso, algo começou a se manifestar lá na sua região, que eu vou falar para você aqui. No momento que ele começa a dizer, não aconteceu, não vai acontecer, sabe, não adianta esperar, não adianta ter expectativa em línguas, em milagres, porque tudo isso era naquele tempo para testemunhar, testificar a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus já está estabelecida, a palavra de Deus ela já está manifestada, o canon já está fechado, então não adianta, porque já temos a Bíblia é suficiente, não precisa mais de milagres, não precisa mais de línguas. Então nesse momento que ele começa a doutrinar e falar sobre isso, uma incongruência acontece. E aqui eu vou ler para vocês a lista de milagres que aconteceram diante dos olhos de Agostinho, nas paróquias da sua região. E começou a acontecer o seguinte, um homem cego, cuja visão foi restaurada, o bispo Inocente de Cartago curado de fístula retal, Inocêncio de Cartago curado de câncer de mama, Inocente de Cartago, peraí só um minutinho, viu? Inocência de Cartago curada de câncer de mama, um médico de Cartago curado de gota, um ex-artista teatral de Curcubes, curado de paralisia e de uma hérnia de escroto, a cura de Espérnio, um dos vizinhos de Agostinho, cujas enfermidades eram causadas por espíritos malignos, um garoto endemoniado curado depois que o demônio arrancou seu olho e o deixou pendurado por uma pequenina veia, como se fosse uma raiz. A pupila que estava negra tornou-se branca. Então imagine isso. A criança endemoniada, o jovem endemoniado, ele arranca o olho, fica pendurado por um fio. Ali vem um milagre, coloca de volta, e aquele negócio estava escuro, estava enegrecido, volta ao normal. A ressurreição de uma freira, o filho de um amigo de Agostinho, o qual foi ressuscitado também
dos mortos. Então, começou a pipocar milagre de tudo que era canto, amigo, sacerdote perto dele, pessoas, uma freira, então a cidade. Então, começou a ter vários milagres acontecendo e as pessoas começaram a confrontar Agostinho e dizer, mas se não tem milagres, por que está acontecendo isso aqui? Então, amados, existem coisas que estão na história da igreja, mas muitas vezes as pessoas elas esquecem de relatar. Elas esquecem de confrontar e demonstrar. E isso daqui se chama pesquisa. Tem que haver pesquisa, querido, para que a gente possa entender que existem muitas coisas que conflitam com algo que aconteceu naquele tempo e precisamos perceber o contexto daquele momento, fazer uma interpretação histórica daquele momento. E algo que a gente vê que a base bíblica para Agostinho é a mesma base bíblica para todos os tradicionais protestantes. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10 e depois o 12. Que é o seguinte, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, Agostinho, ele pegava essa base bíblica, que é a mesma base bíblica utilizada pelos teólogos não carismáticos e não pentecostais. Os teólogos não carismáticos e não pentecostais utilizam essa mesma base doutrinária e esse mesmo versículo mal interpretado. Porque, na verdade, o que esses teólogos dizem, baseado nessa doutrina de Agostinho, é que as pessoas, elas não teriam mais o fluir do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Os milagres teriam cessado e as línguas espirituais teriam cessado. Porque, na verdade, quando viesse o que é perfeito, não precisaria mais disso. E aí eles interpretaram que o que é perfeito seria a palavra, a Bíblia. De fato, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. Mas o que está sendo tratado aqui, querido, é que o que é perfeito quanto ao homem, e não à Bíblia, mas ao homem. No contexto, está muito claro falando quando o homem, ele se tornar perfeito, não precisará mais dos dons. E o que é que Paulo está tratando nesse momento? Ele está tratando da situação do arrebatamento, no momento que o homem, ele vai receber o corpo glorificado. E como o corpo glorificado, e nós estaremos no paraíso, nós estaremos no céu, e depois vindo reinar no milênio, e depois também a gente estabelecendo, Deus estabelecendo novos céus, nova terra, e a gente com esse corpo glorificado, novos céus, nova terra, com a Jerusalém, a nova Jerusalém descendo. Então, todos nós que somos salvos teremos o corpo glorificado. Nós não precisaremos mais, obviamente, dos dons espirituais, porque estaremos em uma completa, perfeita comunicação, com um corpo que não precisará de cura, com uma velocidade, uma manifestação do corpo glorificado que não precisará mais dos dons, uma intercomunicação que não precisará mais de palavra de conhecimento e sabedoria. Então, irmãos, é obviamente do que está sendo tratado, se você ler toda a passagem, é sobre a condição, do que é perfeito é uma condição, e não da Bíblia. Do livro compendiado. Então houve um erro crasso aqui de interpretação, o qual influenciou milhares e também gerações de teólogos. Porém, querido, a gente precisa compreender algo. Nós adquirimos essa cultura da doutrina da cessação dos dons, enquanto igreja protestante, de Agostinho, que interpretou o momento caótico espiritual que a igreja estava vivendo por causa de todo o contexto
de administração dos homens de Deus. Se você estava comigo na primeira aula, você viu o que acontece quando várias situações ocorrem de pecado, de negligência quanto à unção, quanto também a falta de amor, como a unção ela vai se esgotando, ela vai saindo e vai se aniquilando. E se a unção ela não está, se o candeeiro é retirado, o que fica é a carnalidade. Se fica a carnalidade, como é que eu na carne vou impor as mãos sobre outra pessoa na carne e vai acontecer o batismo do Espírito Santo? Não vai acontecer. Então, o que é que aconteceu? Simplesmente, Agostinho, ele errou, tanto pela interpretação do que ocorreu com Montano, quanto também da interpretação dedutiva do momento. Não, isso não representa a igreja, isso não representa a igreja de Atos, nem a igreja que o Jesus, que ele vai vir arrebatar. Então, também a sua base doutrinária, no sentido da interpretação de 1 Coríntios, capítulo 13, está também equivocada. Então, todos aqueles que adquirem, recebem a doutrina da cessação dos dons, está concordando com uma igreja carnal. E, infelizmente, é isso mesmo. Sabe, amados, deixa eu falar algo para você. Em Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39, os apóstolos respondem a essa questão. Em Atos capítulo 2, do 38 ao 39, os apóstolos vão falar algo que vai começar a quebrar completamente essa ideia. Então vamos lá. Pedro respondeu a essa questão. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Se você tem dúvida quanto a isso, estude o momento em que Filipe ele vai ser transladado, e depois de ser transladado lá do etíope eunuco, ele vai para Samaria. Lá em Samaria ele prega o evangelho, naquela situação lá do mágico, em que o mágico ele perde a credibilidade diante dos milagres que Filipe fazia, e aí as pessoas aceitam, a Bíblia diz que aceitam a fé, aceitam a palavra, recebem a Jesus, os apóstolos ficam sabendo que está acontecendo isso lá, e agora eles vão para lá, para impor as mãos sobre eles, para que eles possam receber o dom do Espírito Santo e poder falar em outras línguas. E eles para poder ser visto pela imposição de mãos, o Espírito Santo vindo por sobre. Então fica muito claro que uma coisa é salvação e outra coisa é o dom do Espírito Santo. A Bíblia deixa muito claro isso. Lá na casa lá quando Pedro pregou, e a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos entender claramente do que está sendo tratado aqui. Então, no versículo 39, ele diz: pois a promessa tanto da salvação quanto do batismo no Espírito Santo, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão de longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É para vocês que estão agora na minha frente, quando Pedro falou, para os seus filhos, para as outras gerações, e tantas quantas gerações acontecerem na face da terra, até Jesus Cristo voltar, por enquanto que Ele estiver chamando. Eu pergunto a você, Jesus Cristo lhe chamou? Sim, Jesus Cristo lhe chamou. Jesus Cristo está chamando as pessoas ainda hoje? Sim. Então ainda é tempo do dom do batismo no Espírito Santo, como falar em outras línguas. Então em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, presta atenção nisso. Atos capítulo 2, do versículo 17 ao 18, olha que coisa impressionante. Ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias. Ô irmão, se tem um tempo que a gente tem ouvido falar tanto que estamos nos últimos dias, é agora. Eu não sei se a gente está nos últimos dias, mas com certeza as coisas estão sendo aceleradas. E a Bíblia está dizendo que acontecerá nos últimos dias. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão.
O que a Bíblia está dizendo é que isso começou no dia de Pentecostes e vai se arrastar até os últimos dias. Se no dia de Pentecostes eram os últimos dias, que dirá agora que é mais últimos dias do que os últimos dias em Pentecostes. Eu não sei se você está entendendo isso, mas está muito claro que nós estamos dentro de um contexto da igreja. Últimos dias é o contexto profético, lá que você vai estudar das 70 semanas de Daniel, o contexto profético da igreja. Então, esses últimos dias está tratando, sim, da igreja. Então, a igreja, ela está dentro dos últimos dias, porque a marcação está parada, ela vai voltar a contar. Então, estamos hoje nos últimos dias para o arrebatamento. Então, esses últimos dias diz que o Espírito foi derramado e está sendo derramado sobre cada um, sobre jovem, criança, velho. E como é que é esse derramamento? Como a gente viu lá no dia de Pentecostes, em que cada um falava línguas, dons estavam fluindo. Então, irmãos, aconteceu algo poderoso naquele tempo, para poder que essa raiz doutrinária adentrasse dentro da igreja protestante. Não só ficasse na igreja medieval ou na igreja imperial, mas também entrasse na igreja protestante. Nós sabemos que Lutero era um exímio teólogo, era um exímio estudante da palavra, mas também das correntes doutrinárias. Então Lutero, ele conhecia a doutrina da cessação dos dons, tratada por Agostinho. E aí o que é que ocorre? Ocorre que, quando Lutero conseguiu a chancelaria do império, dos senhores feudais, dos príncipes, para poder fazer com que o protestantismo ele fosse protegido contra a perseguição da igreja, que vigorava naquele tempo, a única que vigorava praticamente, né? Nós sabemos que tinha uma hegemonia naquele tempo. Então, quando Lutero, e nós vamos ter uma aula só para falar sobre reforma protestante, na ótica do avivamento, tá bom? Então, por favor, aguarde, porque eu só estou dando aqui uns pontos. Então, quando Lutero, ele conseguiu, proteger, quando ele conseguiu, naquela famosa situação em que os príncipes botaram a cabeça e disse, se vai matar Lutero, vai matar a gente também. Então ia ser uma guerra civil, ia destruir tudo, e ali ele percebeu que o pessoal recuou e houve a autorização da questão do protestantismo. Então o protestantismo ele foi autorizado. Os nobres conseguiram essa autorização. Então quando ocorreu isso, naquele tempo, a igreja hegemônica daquele tempo, ela decidiu ir de encontro de outra forma, já que ela não podia matar Lutero, aprisionar Lutero, como aconteceu com Jerônimo de Savonarola, como aconteceu com Jan Hus, ok? Como eles não puderam fazer isso, eles decidiram então contra-atacar por meio de falácias, por meio do marketing do mal, né? Por meio de palavras, por meio de uma certa desmoralização. E uma delas foi a seguinte, vem cá, se é uma igreja verdadeira, se a igreja protestante, se a igreja luterana, se a igreja que está iniciando, e eu peço por favor, né, por gentileza, eu estou falando daquele início do luteranismo, tá bom, querido? Nós hoje sabemos que existem luteranos renovados, nós sabemos que existem ramificações da igreja luterana, então não estou falando da sua igreja luterana, estou falando daquele tempo. Então, naquele tempo, naquele início da igreja, começaram a dizer, se a igreja que Lutero está à frente é uma igreja verdadeira, então, cadê os milagres? Cadê os milagres? Cadê os milagres? E começaram a perguntar, cadê a mão de Deus nisso daí? Cadê os milagres lá? E aí, Lutero, naquele primeiro momento, para poder se defender, contra-atacar esses argumentos, esse marketing do mal, ele falou o seguinte, ele escreveu o seguinte, olha o que ele escreveu.
O Espírito Santo foi enviado de duas maneiras. Na igreja primitiva, foi enviado de forma visível, manifesta. Assim ele veio sobre Cristo no Rio Jordão, na forma de uma pomba. E sobre os apóstolos e outros crentes na forma de línguas de fogo. Essa foi a primeira vinda do Espírito Santo. Ela era necessária na igreja primitiva, a qual precisava ser estabelecida por meio de sinais visíveis. Para convencer descrentes, como Paulo testifica em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. As línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Mais tarde, estando já a igreja estabelecida e confirmada por aqueles sinais, a descida visível do Espírito Santo para continuar a obra não era mais necessária. Claramente, Lutero, ele se apoderou do discurso de Agostinho para se defender dos argumentos maldosos daquela igreja. O que é que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte: se vocês acreditam na cessação dos dons, eu também acredito na cessação dos dons. Afinal de contas, Lutero veio do sacerdócio teológico e doutrinário dessa igreja hegemônica. Então, ele sabia muito bem as correntes teológicas. Então, ele disse o seguinte: olha, se vocês acreditam nisso, eu também acredito. Então, não me cobre de algo, não cobre a igreja que eu estou aqui à frente, de algo que vocês não podem também se cobrar. Vocês não podem me cobrar de algo de que vocês também acreditam. Então, eu acredito junto com vocês nesse ponto de vista. Então, aqui, querido, entra dentro da igreja protestante algo que a gente precisa compreender, o porquê e o paraquê de cada coisa. Ok. A igreja primitiva, como nós falamos, era uma igreja que atingiu um ponto. A igreja primitiva teve muitos problemas. A igreja de Corinto era uma igreja que teve muitos problemas. A igreja, por exemplo, de Tessalônica teve problemas. Então, a igreja primitiva, em diversas áreas, em diversos momentos, tiveram problemas. Agora, a gente precisa compreender que operava coisas na igreja primitiva que foi perdida ao longo do tempo. Como, por exemplo, os milagres, prodígios e maravilhas. Os dons espirituais, o mover do Espírito Santo. Quando você lê a carta de Atos dos Apóstolos, você vai ver a carta do mover e do poder do Espírito Santo. Então, amado, a gente vê claramente que quando ocorreu a igreja imperial e a igreja medieval, foram cerca de 1.200 anos. Eu sempre falo isso para a pessoa entender. 1.200 anos. Guarde esse dado, porque lá na frente a gente vai ter que utilizar esse dado, quando a gente for falar da reforma protestante, na ótica do avivamento. Aqui ou ali, vários autores, cada autor, cada doutrinador da história da igreja, vai querer colocar datas e às vezes diferem um historiador de outro. Então eu estou tirando uma média, tá certo? Por favor, se você em algum momento é um estudioso afinco da história da igreja, não, pastor, não foram 1.200, foi 1.250, foi 1.300, né, foi 1.100. Então, eu estou pegando uma média, porque cada doutrinador, ele bota uma idade, um marco inicial, um marco final diferente. Então, eu estou pegando aqui uma média. Não vamos nos pegar esses detalhes e perder a coisa mais importante aqui, que é a essência, tá certo? Ok. Então, vamos colocar que seja 1.200 anos. 1.200 anos, querido, se você parar para analisar quantos anos o Brasil foi redescoberto ou descoberto, dependendo da sua corrente doutrinária, né, se o Brasil foi redescoberto, descoberto, ou nunca foi descoberto, né, mas da chegada das caravelas no Brasil, ok? E aí vai dizer também, pastor, também temos dificuldade em entender se de fato foi naquela data, se não foi. Ok, vamos botar que seja 500 anos, 500 e poucos anos, ok? Então, nós temos duas vezes e mais de 200 anos, cerca de mais de 200 anos, duas vezes e mais um pouco, da chegada das caravelas no Brasil. Quanto
o Brasil mudou desde a chegada das caravelas aqui. Agora você imagina uma sociedade governada apenas por uma visão espiritual do cristianismo. Governada apenas por uma visão doutrinária do cristianismo. Apenas por uma visão estabelecida e obrigatória e equivocada em muitos pontos do cristianismo. Então, 1.200 anos é suficiente, querido. São 24 gerações. Se você pegar uma geração por 50 anos, são 24 gerações. Querido, deixa eu dizer algo para você. É suficiente para anular o poder da palavra de Deus, mediante tudo aquilo que a gente estudou até agora. E repito, sempre tiveram os seus remanescentes. Porém, no contexto geral, a tradição estava anulando, sim, o poder do Espírito Santo. E aí, querido, Lutero, ele assume um papel importantíssimo no avivamento. E ele vai ter um capítulo dessas aulas só para ele. Mas Lutero, ele assume algo importantíssimo. Imagine que veio do poder do Espírito a anulação até a questão da salvação. Do poder até a salvação. Então, houve uma destruição completa de todo o arcabouço espiritual da palavra de Deus e do poder da igreja. Todas as faculdades espirituais foram praticamente aniquiladas. Então Lutero, ele foi responsável, e isso é muito importante a gente entender, para trazer um grande avivamento. Qual foi o avivamento que Lutero trouxe? Lutero trouxe o avivamento da salvação e do entendimento da salvação pela graça, pela palavra, pela fé, sem necessidade de indulgências, sem necessidade de passar por qualquer tipo de etapa espiritual. Então, Lutero, ele trouxe algo que é para poder revolucionar, trazendo uma comunicação direta do homem para com Deus, sem intermediação. O homem poderia ter acesso à palavra de Deus, sem qualquer intermediação. O homem poderia ter acesso ao céu, sem qualquer tipo de estágio que antecedia a entrada no céu. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Lutero, ele fez muito. Lutero, ele fez muita coisa, ele restaurou muita coisa. Ele trouxe um avivamento em muitas áreas, influenciou muita gente. Sabe, a gente não tem noção o quanto tantas pessoas que até falam mal de Lutero, ateus que falam mal de Lutero, irmãos de outras denominações que falam mal de Lutero, não tem noção o quanto Lutero trouxe revolução. E nós vamos falar sobre isso em uma aula específica. Mas Lutero, querido, ele não foi completo. Lutero, ele não foi perfeito. E esse é o problema quando nós olhamos para determinados homens de Deus e o seu papel e a sua missão. É como hoje. Às vezes, irmão, o seu chamado aqui na terra é para a área de família. E você vai ter muita revelação sobre a área de família. Às vezes tem irmãos aqui na terra que tem um chamado para a área de fé. E você vai ter muita revelação para a área de fé. Talvez, querido, você vai ter muita revelação para a área dos dons espirituais. E você vai ter muita visão, muita revelação sobre os dons espirituais. Mas, amados, a gente precisa entender que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, um precisa do outro. Então, quando Lutero ia falar sobre a salvação, rapaz, ele botava para rachar. Sabe, imagine, 1.200 anos, a igreja dizendo, olha, para você ser salvo, vai ter que passar pelo purgatório. Ou você pode comprar aqui a sua ida para o céu diretamente, se você tocar nessa relíquia.
Se você comprar essa indulgência, então você pode libertar você e mais algumas pessoas da geração, da sua família, ou pessoas que já morreram. Então você pode tirar lá do purgatório. E aí Lutero disse, vem cá. Repare um dos argumentos de Lutero. Vem cá, se o líder mundial, ele pode, dessa igreja, se ele pode chegar e com uma assinatura e um documento, multiplicados, né? Se ele pode, de alguma forma, fazer isso com uma pessoa, porque pagou uma indulgência, porque tocou numa relíquia, pagou para tocar naquela relíquia, por que ele não faz uma assinatura global e livra todo mundo do purgatório e acaba com essa história de purgatório? Rapaz, ele fez todo mundo pensar, 1.200 anos. E não é verdade? É o mito da caverna. É a história que Platão ele falou, né? Sobre o mito da caverna, a pessoa que consegue enxergar um foco de luz. E dizer, rapaz, é verdade. Oxi, é verdade, está errado esse negócio aí. E aí, meu irmão, o que é que acontece? Lutero, ele foi esplêndido, espetacular no quadrado dele. Qual era o quadrado, qual era a graça, qual era o papel, qual era a missão de Lutero? Trazer um avivamento quanto à percepção de salvação pela graça, pela fé, pela palavra, e era isso daí. Mas aí Lutero começou a querer legislar em áreas que ele não tinha revelação e não era para aquele momento. Meu irmão, Deus ele teve que restaurar a igreja, mas não foi do dia para a noite. Foram 1.200 anos para destruir a base doutrinária da igreja. Rapaz, então não ia ser do dia para a noite que ia poder mudar tudo, não. Você que está à frente de uma obra, imagine, você que está à frente de uma obra, você que está à frente de um departamento, você consegue mudar a cultura de uma igreja, de um povo do dia para a noite? Não consegue, não. Não consegue. Então começou um trabalho em que muitas igrejas estão presas no primeiro trabalho de restauração dos reformados. Quando o reformado cumpriu um papel poderosíssimo lá atrás, mas precisou ter progressividade para chegar no início da igreja, para depois dar continuidade. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. O plano de Deus não é que a igreja primitiva fosse o teto, não. Muitas vezes a gente está chegando assim, vamos voltar à igreja primitiva. Amém. Mas nós devemos entender que a igreja moderna de hoje, ela tem desafios totalmente diferentes da igreja primitiva. A igreja moderna de hoje, ela deveria ter muito mais revelação do que a igreja primitiva. Eles não tinham o canon na mão, eles não tinham a Bíblia na mão. Já está escrito. Eles não tinham comunidades que não tinham Bíblia, irmão, que era um falando para o outro. E nós temos tantos acessos hoje. E Jesus, ele disse, faça muito mais do que eu fiz. Que dirá a igreja primitiva está dizendo para a gente, faça muito mais do que a gente fez. Então, amados, a igreja primitiva não é o teto, é o piso. E a igreja imperial e medieval cavou embaixo do piso ou destruiu o piso. Então começou uma obra de avivamentos para restaurar o piso e agora construímos algo poderoso. Porque a igreja, ela está em progresso. A igreja, ela foi inaugurada, a fita de inauguração foi debaixo do poder do Espírito Santo. Então a obra que ele começou, ele vai terminar. Então ele não começou com a igreja debaixo do poder para terminar debaixo de esfriamento. A igreja começou debaixo do fogo, vai terminar debaixo do fogo, irmão. Ela vai crescer em poder, em graça, em favor. Aleluia. Então, amados, a gente precisa compreender algo. Que Lutero, ele começou a sair da sua zona, do seu quadrado. Como muitos homens, irmãos, que foram chamados para trazer avivamento para uma área, e você olha para aquele homem e você diz, uau, esse cara é maravilhoso.
e daqui a pouco você só consome aquilo ali, e você não consegue entender o que está sendo escrito no todo, e você não percebe os erros dele. Por exemplo, eu lhe orientaria você a ler um livro chamado Generais de Deus. Você vai ver homens poderosos, por exemplo, até o próprio William Seymour, que foi lá um dos fundadores do grande avivamento, de um dos maiores avivamentos lá da Rua Azusa. Por que eu digo um dos fundadores? Porque teve Charles Spurgeon, depois a gente vai falar sobre ele, sobre os dois, sobre essa dupla, porque muitos não se falam sobre essa dupla. Só fala de William Seymour, mas esquece de Charles Spurgeon, desculpe. Então, acontece que Charles Fox Parham, me perdoe, que eu estou aqui já para falar de Charles Spurgeon, mas Charles Fox Parham, retificando, Charles Fox Parham, tá bom? A dupla com William Seymour. E eu vou mostrar em uma das aulas onde foi o erro, por exemplo, de William Seymour. Então, até onde William Seymour foi chamado, foi uma bênção, mas depois ele começou a sair. E é esse o grande problema dos doutrinadores, eles não são Deus, eles não são Jesus, eles não são perfeitos, para podermos colocar em cima de Lutero a pedra fundamental da construção da igreja, para poder colocar sobre um homem só algo que, a fundamentação, não, eu sigo somente Charles Finney, eu sigo somente Lutero, eu sigo somente Calvino, eu sou calvinista. Não, irmãos. Nós não somos calvinistas, nós não somos arminianistas, nós somos integralistas. Nós somos integrais, nós temos que buscar entender, querido, que nós temos que buscar no contexto que cada um teve o seu papel e tirar as gorduras. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar nesse momento é o chamado o príncipe dos pregadores, que é um dos maiores referenciais dos tradicionais. E o que ele escreveu? Então, Charles Spurgeon, em um sermão de 1857, intitulado O Poder do Espírito Santo, disse, eu quero ler na íntegra, para que você possa entender o que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos maiores arautos dos tradicionais, disse, outra obra do Espírito Santo que ainda não se realizou é a de nos trazer a glória dos últimos dias. Dentro de poucos anos, não sei quando, não sei como, o Espírito Santo será e se manifestará de forma muito diferente da atual. Há diversidade de operações e nos últimos anos é fato que essa diversidade tem consistido em pequenas manifestações do Espírito. Os ministros ocupam-se em suas obrigações de rotina, pregando, e pouca coisa de bom tem sido feita. É minha esperança que um tempo de refrigério esteja para se manifestar em nós, algo melhor que a pequena porção do Espírito que temos agora, em que o Espírito Santo será e se manifestará outra vez de maneira tão maravilhosa que muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento aumentará. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem a superfície do grande abismo. Quando o seu reino vier e sua vontade for feita na terra como é feita no céu, meus olhos brilham com a ideia de que muito provavelmente viverei para presenciar a grande manifestação do Espírito, quando seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Do que é que ele está falando, irmão? Ele está falando do Pentecostes, ele está falando do derramamento do Espírito, ele está falando exatamente disso, do que Pedro falou, que você está vendo agora de línguas e tudo, e batismo, está sendo essa profecia. E Charles Spurgeon, em 1857, cerca de 50 anos depois, aconteceria o que ele está profetizando, que esse homem disse. Ele disse o seguinte, eu estou percebendo no meu espírito, eu estou percebendo profeticamente, que um nível maior do Espírito Santo será derramado, e eu quero participar disso, eu quero viver isso. Deixa eu dizer algo para você, você que
ama o tradicionalismo, eu também amo, mas eu amo aquilo que eles fizeram no seu quadrado, no seu avivamento. Mas nós precisamos entender que até Charles Spurgeon disse que iria acontecer um outro avivamento, um avivamento dos dons do poder do Espírito Santo. E ele, se tivesse vivo, ele mergulharia nisso. Aleluia. E ele diz algo, olhe, os pregadores estão só pregando e se enfadando nisso. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que estava para chegar um momento que iria ser pregação e manifestação. Pregação e manifestação. É o que Charles Spurgeon estava falando. Ele estava dizendo isso, ele estava dizendo, vai chegar um momento que a gente não vai se enfadar só em pregar. Vai chegar um momento que a gente vai pregar e vai ter manifestação do Espírito. Aleluia! Aleluia, irmão. Que essa é a proposta. Veja lá na primeira aula do que nós falamos. E queridos, isso é algo que nós podemos ver. Meu tempo está quase se esgotando, mas eu queria finalizar essa poderosa aula com algumas profecias de pessoas tão importantes para algumas denominações, certo? Para alguns homens de Deus. Eu já falei do tradicional e agora eu queria falar de outros. Por exemplo, a Aimee Semple McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular, ela trouxe uma profecia poderosa. E ela interpretou em cima de Joel, capítulo 1, versículo 4. Você sabe muito bem que a palavra de Deus, ela pode se transformar em algo rema, tá bom? Então, você pode interpretar a palavra de Deus de forma teológica, hermenêutica, ok? Exegética, mas também aquela palavra, aquele versículo, para a sua vida, naquele momento, pode simbolizar algo, pode comunicar algo para você, tá bom? Então, o que é que nós estaremos percebendo? Que Deus falou com a Aimee Semple McPherson, utilizando de uma passagem bíblica, não quer dizer que necessariamente a passagem bíblica fala disso na sua essência, mas comunicou para ela sobre isso como um sinal rema para ela. E que eu acredito também. Então, em Joel capítulo 1, está escrito assim, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, a gente sabe que vem comendo do fruto, a folha, o talo, a raiz, a cavucar a raiz e destruir toda a plantação. Aí em Joel capítulo 1, versículo 20, Joel capítulo 2, versículo 25, está escrito assim, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Obviamente a gente sabe que no original tem uma voz passiva, que é uma permissão, uma permissividade. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Isso aqui está num contexto profético do dia de Pentecostes, do discurso de Pedro. Então, é como se antes teria acontecido algo, mas depois da manifestação do poder do Espírito Santo, aconteceria outra situação. A Aimee Semple McPherson teve pelo Espírito Santo a percepção do que aconteceu da restauração durante esses anos, em que o gafanhoto veio destruindo do poder até a última concepção e consciência da graça e salvação. Ao ponto que durante vários séculos as pessoas não sabiam nem o que era ser salvo, as pessoas não sabiam nem para onde ir, ou como as coisas mais simples do Evangelho, as pessoas não tinham conhecimento. A Aimee Semple McPherson disse, olha, Deus vai restaurar de dentro, da raiz para os frutos. E aí a gente consegue entender que o que ela estava tratando era da questão da restauração de Martinho Lutero. Martinho Lutero restaurou a justificação pela fé. Já a santidade, porque você sabe que a igreja foi sendo prostituída, então a santidade e o movimento de santificação foi restaurado por John Wesley, Charles Finney, William Bull e as igrejas holinés. Eu vou falar sobre cada uma dessas situações, é coisa linda. Então, a gente sabe que a igreja perdeu a sua consciência de santificação e por isso perdeu também a sua consciência de salvação. Então foi vindo de cima para baixo e agora vai uma restauração de baixo para cima. Justificação, santificação.
E aí vai falar do gafanhoto peregrino, que é a restauração no Espírito Santo, que vai vir do avivamento da rua Azusa. E por fim, do cortador, que é a restauração dos frutos, da questão da igreja com unidade, com intimidade, sem mácula, sem mancha. Então, uma igreja mais ainda dentro dos rios do Espírito, provando de adoração, de autoridade espiritual, de provisão, de prosperidade. É tanto que na continuação da profecia de Joel diz que nunca mais o seu povo será humilhado, nunca mais faltará nada nos seus armazéns. Então fala de provisão, de prosperidade, e o meu povo saberá que eu estive contigo. Então fala de honra, fala de uma igreja empoderada, uma igreja relevante, uma igreja que vai brilhar. Então essa é a última significação. A gente sabe que a igreja primitiva era uma igreja que estava sendo perseguida, mas ela agregava pessoas no seu crescimento. Já Smith Wigglesworth, ele fala o seguinte, durante as próximas décadas, ele profetizando, ele diz assim, durante as próximas décadas haverá 2 movimentos distintos do Espírito Santo, através dos fiéis. O primeiro mover afetará todas as igrejas que estiverem abertas para receber, e será caracterizada pela restauração do batismo e do dom do Espírito Santo. O segundo mover do Espírito Santo resultará em pessoas deixando igrejas históricas e plantando novas igrejas que se diferenciam do natural. Na duração de cada mover, as pessoas que estiverem envolvidas dirão, este é o grande avivamento. Mas o Senhor diz, não, nenhum destes é o grande avivamento, mas ambos são passos disso. Quando a fase da nova igreja, com os movimentos estiver terminado, terá sido evidenciadas nas igrejas algo que nunca foi visto antes, uma união entre aquelas com ênfase na palavra e aquelas com ênfase no poder do Espírito, no mover do Espírito. Quando a palavra e o Espírito vierem juntos, haverá um maior mover do Espírito Santo, que as nações e o mundo jamais viram. E isto marcará o começo de um grande avivamento que ofuscará qualquer outra coisa que já tinha sido testemunhada até então. Mesmo o avivamento comentado dos anos passados, o derramamento do Espírito de Deus fluirá nos 4 cantos da terra, e então poderá se dizer que esse será o grande fim. Querido, eu acredito nisso com todo o meu espírito, que vai haver uma junção das igrejas da palavra com as igrejas do poder do Espírito, e vai haver um mover do Espírito Santo grandioso, numa unidade, numa interação, porque esse foi a última restauração que a Macy McPherson percebeu, que seria uma unidade das igrejas, um mergulho das igrejas, na mesma percepção de um evangelho vivo, um evangelho do fogo, um evangelho que sai amor, do evangelho que sai graça, do evangelho que sai salvação, sai transformação, inclusive para uma comunidade, uma cidade. E eu queria finalizar lendo a profecia de Kenneth Hagin, que é assim, a oeste eu vi um fluir dentro do jardim, algo como um rio, ele parecia se estreitar conforme se aproximava do jardim. E a partir daí, parecia se tornar mais e mais largo, crescendo em direção ao céu. Devia ter uns 15 metros de largura. O rio parecia derramar águas em abundância dentro do jardim. Então a água transformou-se e não era mais água. Ao invés de um rio de água, era um rio de pessoas. Eu vi homens com chapéus de seda e trajados com sobretudo, e mulheres em traje de noite. Eu vi empresários elegantes vestidos. Eu vi trabalhadores e donos de casa com seus uniformes e aventais. Eu vi pessoas de toda sorte, todos os cantos, louvando e cantando, enquanto fluía pelo jardim. Então o Senhor me disse, essas pessoas que fluem como um rio para o jardim, são o que chamaria de crentes de igrejas denominacionais, ou outras denominações, além da igreja do Evangelho Pleno. Nesses dias eu visito corações famintos, onde quer que estejam, por toda parte em que eu encontre corações que se abrem para mim, em qualquer igreja que estejam. Eu os visitarei, eu também visitarei lugares que você nunca pensou que eu visitaria. Não somente o que você chama de igrejas denominacionais, mas também outras religiões. Uau! Onde corações estão famintos e se abrem para mim, eu os trarei para a plena salvação e para o batismo no Espírito Santo. Uau! Este rio são todas essas pessoas que serão chamadas nesses últimos dias e que fluirão com uma só pessoa
e que virão como uma só pessoa. O belo aroma das flores é o louvor dessas pessoas que sobe até o céu como um incenso, assim como antigamente o incenso subia até mim. Em Abacuque está escrito: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido, o que Kenneth Hagin profetizou é que Deus ele vai visitar pessoas com coração faminto. Não esqueça que Jesus alcançou Paulo querendo matar a igreja. Eu tenho sabido de histórias de islâmicos se convertendo no meio de mesquitas. Eu tenho sabido de islâmicos se convertendo em meio às suas festividades. Eu tenho sabido de judeus se convertendo. Eu tenho sabido de tantas quantas pessoas em outras religiões se convertendo, espíritas se convertendo. E Deus ele não está poupando poder nesse tempo para alcançar pessoas com coração faminto. E eu quero dizer para você, não vamos colocar Deus dentro de uma caixa. Esse é o tempo de Deus se levantar e ser Deus. Deixa Deus fluir através da sua vida. Seja um agente de avivamento. Eu quero convidar você para fazer parte do nosso canal do YouTube. Multiplica essa ideia. Multiplica para mais pessoas. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Leva esse conhecimento para outras pessoas. Mostra para outras pessoas esse vídeo. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.